E aí, gente, então hoje o nosso vídeo é para falar um pouco sobre como é que funciona essa API da Você Investe. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Você Investe. Sejam muito bem-vindos e não se esqueçam de deixar o comentário, deixar o like, tira sua dúvida aqui com a gente. Se você gosta desse assunto de API, tecnologia, chatbot white label, pode deixar sua dúvida aqui ou mesmo procurar a gente nas redes sociais. Eu tô lá no Instagram como o Vlog da CEO, a gente tem o Instagram da Você Investe BR lá também, estamos no LinkedIn, em todas as outras plataformas, tá tudo aqui os links para vocês. Então, como é que ela reúne, limpa, organiza essas informações que a gente disponibiliza para vocês? Primeiramente, acho que antes de eu entrar nesse assunto, eu vou contar rapidamente quais são os principais entregáveis da Você Investe. Então hoje a gente tem um chatbot que funciona via Telegram e a gente também tem esse chatbot via WhatsApp, que ele vai ser lançado aí nas próximas semanas, mas para alguns dos nossos clientes isso já está disponível. Então, como é que lá no Telegram funciona? Você entra nesse chatbot, você consegue monitorar diversas informações sobre os ativos que você investe como usuário final. Então, eu, por exemplo, invisto em Itaúsa, invisto em BTG, invisto em fundos imobiliários, criptomoedas. Eu consigo entrar lá no chatbot, acompanhar todas as informações sobre esses ativos que eu invisto. E aí é onde entra a questão da API, como é que a gente reúne toda essa informação. Então a gente tem essa API de informação que a gente, via Google, né, a gente consegue, como parceiros do Google também, trazer todas essas notícias em tempo real para os nossos usuários, né? E a gente hoje faz isso também via outros chatbots white label que a gente constrói conjuntamente com os nossos parceiros. Então, posso dar um case aqui de uma empresa de cripto que contratou a gente para construir um chatbot white label muito parecido com o que já é o da Você Investe, mas com algumas especificações. E tudo isso é feito via API. Tá? Algumas APIs. Então, a primeira dessas APIs é essa API que monitora todas essas informações. A segunda API é uma API que monitora o preço dos ativos. Então, a gente tá lá plugado com o mercado Bitcoin e outras empresas e a gente consegue saber quanto que tá o preço dos ativos diariamente. Então, se subiu, desceu o preço, tudo isso é possível de ser feito através de API. Tá? E o terceiro ponto, que é muito importante também, é, por exemplo, a gente está plugado lá na API da CVM. Então, a gente consegue absorver relatórios, tudo que está saindo sobre aquelas empresas de forma mais consistente, para que o cliente final, que está fazendo o seu investimento, ele sinta segurança acompanhando esses relatórios. E o que é mais legal é que, como a gente está plugado diretamente nessas empresas, né, CVM, instituições financeiras, a gente traz essa informação diretamente. Também estamos plugados lá com a API da B3. Então, a B3 liberando os dados, a gente consegue conectar com o ID e o que esse usuário está fazendo, tá? Então, como é que a gente protege esses dados? Através de uma codificação no padrão da indústria, né, que protege todos esses dados, conectado também com o banco de dados do Google, Kubernetes e tudo mais, para que depois a gente deixe aqui no comentário o que é Kubernetes, para quem não sabe. Mas é a forma como a gente estrutura os microserviços dos dados. Letícia, o que você está falando? Microserviços. Então, microserviços, como o próprio nome já diz, são partes micros, né, da tecnologia que se unem, tô tentando explicar de uma forma para que todos consigam entender, né, que se unem e a gente salva esses dados dentro desses Kubernetes, tá? E aí, como é que essa nossa tecnologia acaba trazendo previsões de cenários para os usuários? Então, dentro do nosso bot também, da Você Investe, você tem lá as funcionalidades. Então, você pode escolher, por exemplo, montar a carteira e escolher os tipos de ativo que você gostaria de investir. Então, ativos que pagam dividendos, que estão mais elencados com valorização e tudo mais. Essa API nossa, ela é uma API de simulador de investimentos. Então, o usuário consegue fazer simulações. Por exemplo, eu tenho R$1.000 para investir, mas como eu deveria alocar, levando em consideração os riscos que o mercado oferta, né? O mercado de capital, a gente sabe que é um mercado muito volátil. Então,
combinando isso com o usuário. Então, através dessas APIs, a gente consegue fazer essa simulação. Lembrando que a gente usa a teoria de Markowitz. Então, Markowitz ganhou o prêmio Nobel de Economia aí alguns anos atrás. E a gente, baseado na estrutura de Markowitz, a gente consegue fazer essas recomendações para os usuários de investimentos. Então, ele escolhe lá o que ele quer e a gente consegue replicar essa API, esse modelo para outras empresas. E aí, falando um pouco mais, como é que funciona o nosso sistema de recomendação de informações? Então, a gente não só recomenda a informação do ativo que está lá cadastrado. A gente faz isso de forma personalizada. As maiores empresas do mundo hoje possuem sistemas de recomendação. Quem são essas empresas? O Google, o Netflix, o YouTube. Como é que é isso de sistema de recomendação? Não sei se vocês já viram, lá no Netflix, por exemplo, tem as thumbs. Sabe aquelas imagens que aparecem para cada pessoa? As capas, né? Para facilitar, as capas ali do Netflix. Cada pessoa vê de um jeito. Por que ela vê de um jeito? Porque existe um algoritmo também, obviamente, envelopado dentro de uma API de forma segura e que faz essas recomendações para os usuários. Da mesma forma como vocês também estão lá mexendo no Instagram e do nada brota para vocês uma propaganda, isso é feito sob um sistema de recomendação. Então, aqui na Você Investe, né, juntamente com a FilterFeed, essa é uma tecnologia proprietária da FilterFeed, a gente consegue fazer essas recomendações personalizadas. Como é que isso é estruturado para o nosso usuário hoje? O usuário dá um like ou um dislike, mas pode ser feito de outra forma também, pode ser o tempo que ele passa olhando a tela, pode ser um coração, então isso depende do player que a gente está plugado, mas normalmente, em regra, é like e dislike. O usuário vai treinando com, né, aprendizado de máquina, machine learning, que é o próprio sistema de recomendação, para que essas recomendações sejam cada vez mais relevantes e façam sentido com o que aquele usuário precisa, né? Então, se ele precisa de uma notícia mais conectada com criptomoeda, ou se ele precisa de uma notícia mais conectada com renda fixa, renda variável, então ele vai ter as recomendações adequadas para o perfil, interesses e objetivos do usuário. Tá? Lembrando que, de novo, a gente consegue fazer isso também via aplicativos de parceiros e também outros tipos de segmentação. Para finalizar, mas não menos importante, a infraestrutura. Como é que funciona uma API? Como é que ela conecta os usuários internos e externos? Isso tudo é feito no que a gente chama de back-end, tá? Então, quando a gente olha para um Instagram, para um Netflix, ou até mesmo para um aplicativo, para um WhatsApp, aquilo é uma capa. Aquilo é uma capa que foi construída. Para que aquilo funcione, existem várias integrações. E essas APIs acabam facilitando e muito a vida dos desenvolvedores. Porque o desenvolvedor, ao invés de ter que ficar criando, imagina que cada vez que você vai construir algo novo, você vai precisar construir uma API do zero, levaria muito tempo. Então, empresas como a Você Investe, que já tem APIs de preço, já tem APIs que automatizam o investimento, que já tem APIs que monitoram informações, a gente acaba conseguindo se plugar em outros sistemas para facilitar a vida do usuário final e até mesmo dos desenvolvedores. Então, é assim que funcionam essas conexões. De novo, se ficou alguma dúvida, deixem aqui. Por favor, se quiserem testar um case com a Você Investe, nós estamos super abertos. A gente tem todos os nossos contatos aqui e o nosso objetivo é estar aí cada vez mais resolvendo o dilema de decisão dos usuários, auxiliando para que os usuários invistam melhor, com mais sabedoria e munidos de boas informações, de bons investimentos, que é o que todos nós precisamos no final do dia. Então, pessoal, por hoje é isso. Agradeço muito o tempo de vocês aí por estar assistindo o nosso vídeo e não deixem de compartilhar com quem precisa desse conteúdo. Valeu? Like aqui embaixo, comentários, é isso aí.